Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui. Então, agora, hoje nós vamos falar de serviço de telecomunicações, tá? Esse é um ponto importante quando a gente for pensar em gerência de infraestrutura, porque todo o serviço de comunicação ele tem que ser bem planejado e bem adequado. Então, em relação ao conceito de serviço de telecomunicação, o que que é? Todos os serviços providos para interligação da empresa com a internet, interligação entre localidades da empresa. A gente tem uma série de empresas que elas é, têm tem filiais espalhadas, né, ou entre cidades, ou entre países, ou até mesmo dentro da mesma cidade, numa pequena distância, né? Então a gente tem que pensar que para fazer esse tipo de interligação a gente precisa de um serviço de telecomunicações. A gente também precisa fornecer acesso externo a serviços e sistemas, então tem que pensar no serviço que é provido pela empresa, né? Que vai ser utilizado pelo usuário, pelo cliente. Fornecimento de serviço de telefonia móvel e fixa e acesso móvel. A gente tem que lembrar o seguinte: quando fala em telecom, tudo que é tele, é, precisa ser gerenciado, né? Então, nós estamos falando de telefonia móvel, telefonia fixa e serviços acessórios. E tem os outros serviços diferenciados de comunicação. Nem sempre eles são é, gerenciados pela área de TI, mas com certeza eles serão. A área de TI vai ser consultada em algum momento por conta desses serviços, tá? Então, normalmente os serviços eles podem ser fornecidos por terceiros ou equipe interna, ou as duas coisas, né? Então, claro, eu tenho que ter um mapeamento bem claro daquilo que é terceirizado, daquilo que é de fora, e aquilo que a minha equipe, aquelas atribuições que a minha equipe tem em relação ao serviço de telecomunicações. Tá? Os serviços de acesso, normalmente, eles são contratados. Eu não sou dono da internet, eu não tenho equipe própria para ter a internet. Então, normalmente, eu vou contratar um serviço de acesso de de uma operadora, né? E, e aí sim, é, eu vou integrar isso na minha rede de alguma forma. Às vezes, o serviço de interligação entre um site e outro, entre um prédio e outro, ele pode ser feito por equipe própria usando equipamentos próprios. Tem empresas que têm a sua própria fibra ótica lançada na rua, tem empresas que usam sistemas de rádio enlace, então o camarada vai e coloca um panelão daquele em cima de um prédio, em cima de outro, e ele faz a interligação. Uh, Às vezes eu posso contratar uma empresa para fazer esse serviço de interligação, né, que ele pode ser feito se utilizando uma série de tecnologias. Serviço de telefonia, isso aí sempre vai ser contratado, né, eu sempre tenho que ter um contrato de telefonia, é um serviço provido por alguém. E os serviços diferenciados, que são aqueles que a gente não sabe bem aonde encaixar, eu posso ter próprio, né? Ou então eu posso alugar ou comprar, enfim, desculpa, eu posso alugar ou contratar de alguma maneira esses serviços. Então, para a gente trabalhar, o primeiro foco que a gente que ter em relação à gestão do serviço de telecom é o planejamento e dimensionamento. Eu tenho que saber adequadamente, eu tenho que escolher adequadamente os serviços que precisam ser providos ou contratados, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que saber é, primeiro, quais são os negócios que eu tenho, o que, que a empresa faz, quais são os serviços de TI que são providos para os usuários e para os clientes, né? Qual é o alcance disso, qual é as tecnologias que a gente vai utilizar para entregar esse acesso, esse serviço para o cliente ou para o usuário. Qual é a qualidade que eu tenho que entregar? Isso é uma coisa muito importante, porque o que, que acontece?
Se eu prover ou contratar um serviço de maneira errônea, mal dimensionada, eu inviabilizo o negócio. Ao invés de eu ter um usuário ou um cliente que é parceiro, que está satisfeito e que às vezes até entende alguns problemas, vocês vão ganhar um inimigo, né? E, então, sempre que um serviço for contratado ou o meu próprio serviço for provido, eu tenho que estabelecer um SLA, ou seja, um Service Level Agreement, um padrão de nível de serviço, tá? Para poder atender esse camarada. E que seja, normalmente esse SLA adequado, ele é negociado ou com o usuário final, né, através das gerências ou supervisões, ou então ele é estabelecido através da gerência, gestão de TI, com a governança, com a alta direção. Também tenho que pensar no pior, eu tenho que ter uma estratégia de failover e redundância. Então, se eu tiver a interrupção de um serviço de telecom, uma queda, eu tenho que ter o plano B, tá? Seja ele um plano B contratável ou seja um plano B já contratado. E tudo isso, tá, eu tenho que olhar sempre para o dinheiro. E não adianta eu querer também, a gente vê em muitas empresas, o pessoal querendo comprar equipamento de ponta, contratar serviços de uma maneira superdimensionada e que acabam financeiramente sendo pesadas para a empresa. Então tem que ter um ajuste no meio do caminho aí. Bom, em relação aos serviços de rede de dados, tá? A gente tem uma série de serviços que a gente precisa olhar, tá? Primeiro são os acessos à internet. Normalmente eles são ou dedicados ou não dedicados. E aí, em N tecnologias que a gente conhece aí, né? Tem gente que entrega com fibra ótica dedicada, tem gente que entrega com fibra compartilhada, GPON, tem gente que entrega com ADSL, tem gente que entrega com AS, com, com alguma outra tecnologia de par metálico, ATM, frame relay, enfim, né? Então a gente tem que saber bem o seguinte: o acesso dedicado normalmente ele é bastante caro, mas ele tem um nível de garantia de serviço diferenciado. Esse cara aqui é aquele que vai ser o meu plano A e não necessariamente ele precisa ser o meu link para uso do dia a dia, mas ele é aquele que eu vou dedicar aos serviços mais críticos. Os acessos não dedicados normalmente são mais baratos, mas o SLA ele não é dos melhores, entendeu? Ele é mais flexível. Não são serviços críticos, mas eu posso usar eles no dia a dia para dar mais velocidade no acesso. Exemplo, uma empresa que tem um link dedicado lá de, sei lá, 50 mega, cujo acesso aos sistemas é feito através desse link. Tá? Então, e tem um link não dedicado lá de 200 mega, que é o que os usuários usam. Se houver algum problema, o que eu vou fazer? Eu tenho que bolar uma estratégia de qualidade de serviço para garantir que os meus sistemas eles não sejam afetados se eu começar a utilizar aquele link para outras, como um failover, né? E vice-versa, eu também tenho que ter um plano B se o meu link dedicado cair. Exemplo. A gente também tem rede de dados para interconexão das localidades. Eu posso fazer isso de diversas formas, fisicamente, né? Por fibra ou rádio, que pode ser próprio ou locado. Eu posso usar alguma técnica de VPN, e aí eu dependo do meu serviço de acesso à internet, né? Hoje, com esse cenário que nós temos aí, VPN virou como é a palavra do momento, né? Tá todo mundo em home office aí, trabalhando, acessando a infraestrutura da sua empresa através de uma conexão
privada, né? Um Virtual Private Network. Eu faço uma interligação de dois equipamentos numa rede privada. Tem outros serviços que antigamente a gente chamava de LAN to LAN, né? Mas hoje se comercializa um serviço de MPLS que, não vou dizer que é quase a mesma coisa, né? Mas a abordagem é a mesma. Eu não tenho roteamento, eu posso entregar com alta velocidade e alta qualidade um serviço de interligação de sítios. MPLS é um serviço caro. E a gente tem uns outros serviços específicos aí. Tem o pessoal que contrata o serviço de data center virtual e eu tenho uma interligação de baixa latência. Não chega a ser uma VPN, não chega a ser um acesso dedicado, enfim. Às vezes isso é feito através de um circuito próprio ou compartilhado, né? Então são serviços bem específicos. A gente também tem o serviço de dados móveis. Esses caras normalmente são contratados à operadora, né? Normalmente é parte de um pacote de serviço de telefonia, e aí a gente pode usar. Normalmente são dois serviços de pacotes de dados que são oferecidos juntos. O de banda estreita, que é o GPRS, que é usado em POS. O que é POS? É Point of Sale. Na verdade, o ponto de cobrança, né? É o ponto de venda. Essas maquininhas de cartão, né? Elas vêm com um chip, elas não usam banda larga, ela usa pacotinho. Então, por isso que é em GPRS. O consumo de banda é muito pequeno, né? Ele é uma inovação da nossa antiga finada, quer dizer, não é tão finada assim, a RENPAC, que era a Rede Nacional de Pacotes, né? Era um serviço de comutação de pacotes, usando um protocolo dos anos 70 chamado X25. Se vocês quiserem saber mais, deem uma pesquisada, porque todas as transações bancárias eram feitas e sistemas de comunicação de dados, né, eram feitos em cima desses protocolos arcaicos aí. Por isso que antigamente era caro você fazer um DOC de um banco para outro, né? Porque era uma mensagem que precisava sair de um banco para outro e ir em cima dessa rede, que era uma rede cara. Hoje é tudo IP, mas eles continuam cobrando. E o serviço de banda larga, né? 3G, 3.5, 4, 4.5, enfim, o que o mercado oferecer. Normalmente esses serviços eles estão baseados em franquias de dados, né? E as velocidades eu não tenho um nível de serviço muito bom. As velocidades são de acordo com o possível. Ele não te dá uma garantia de entrega de velocidade. Ele te dá um volume de dados que você pode trafegar em cima daquela rede. Né? E assim, tudo depende da quantidade de estações e quantos assinantes aquela estação ela pode suportar. Serviços de telefonia, continuando, quando a gente fala de telefonia fixa, a gente tem que pensar que nós temos uma série de serviços diferentes, né, que podem ser providos. O primeiro é a interconexão com a Public Service Telecommunications Telephone Network, desculpa, que é a rede de telefone pública, né, que é o serviço de telefonia comum. Desculpa, Public Service não, é Public Switched Telephone Network, que é a rede comutada, né, de telefonia, né. Normalmente eu posso contratar esse negócio no formato de uma linha única, né, ou então eu contrato aqueles blocos, né, um tronco E1 ou E2. Cada E desse aí é um bloco de 15 linhas para PABX, e a gente ligava naquelas centrais. Então eu tinha um número que era o número-chave, né, era o número principal, mas na verdade eu tinha uma série de linhas telefônicas, naquelas centrais analógicas. A gente tem um serviço que é relativamente novo, né, deve ter em torno de uns 10 anos, que é o serviço de telefonia fixa por rede móvel. Se vocês entrarem aí numa Claro, numa Vivo da vida, eles te dão um número fixo, né, ele é um número de 4 algarismos,
começando aí com 2, 3 ou 4, mas na verdade ele é um chip de celular. Qual é a sacada disso? Ele te bloqueia numa torre só. Você não pode sair andando pela cidade. Mas você, a partir do momento que ativa aquele número, né, naquele ponto, ah, você usa somente aquela torre. O seu, aquele chip só vai permitir a operação do telefone naquela torre registrada. Né? Então não posso levar esse telefone para um lugar muito distante, mas dá para andar, né, circular na volta de casa. E aí a gente também tem os serviços por VoIP, né? Hoje as empresas de telefonia fornecem um serviço de PABX virtual, é um serviço da operadora. Você contrata lá e aquele negócio quem gerencia a infraestrutura é a operadora. Você só tem um painelzinho ali para criar os ramais e fazer a associação dos seus telefones VoIP. Ou então a central VoIP própria. Hoje em dia a gente tem aí toneladas de Asterisk ou qualquer ou outras centrais, um produto específico. A Philips tem centrais com suporte a VoIP, né? Mas aí é um produto bem caro. Normalmente a integração com o sistema de telefonia fixa é ou através de uma placa, né? Eu boto no servidor uma placa que integra com a PSTN ali, ou então eu contrato um serviço aí de acesso, né? de SIP. Então tem um monte de operadora virtual aí que a gente pode integrar no nosso Asterisk. Vamos lá. O serviço de telefonia móvel, normalmente ele provido através de uma rede celular. Ele pode ser provido por uma operadora, e aí a gente contrata lá um pacote por tempo de chamada, então um número X, um volume X de minutos, né? Que eu posso chamar por terminal ou então por grupo. Normalmente esses caras eles dão uns pacotes diferenciados para intercomunicação entre números do mesmo contrato, que eles chamam de intragrupo. Normalmente isso são pacotes que são associados com pacotes de dados, né? Então, normalmente eu tenho um contrato só com uma operadora e hoje a gente está vendo uma convergência de telecom que vocês entram numa Vivo da vida e contratam tudo, né? Absolutamente tudo. Então, as próprias operadoras já vislumbram esses contratos verticais, né? Eu dou o acesso à internet fixo, eu tenho a telefonia fixa, eu tenho telefonia móvel, né? Eu tenho dados móveis, enfim. Ou então eu posso ter a minha própria rede, né? Isso é raríssimo. É, na verdade, eu tenho que montar a minha própria infraestrutura de telefonia móvel, né? Ele é bastante caro, mas tem empresas que têm, principalmente empresas de grande porte e que operam em regiões inóspitas, assim, né? No Brasil, para eu prover um sistema de telefonia móvel para minha empresa, eu preciso de regulamentação junto à Anatel. Então, se precisa de registro e regulamentação junto com a Anatel, esqueçam, isso aqui quem é que tem sistema de telefonia móvel próprio? Provavelmente grandes mineradoras, né, que operam em locais remotos, sei lá, Chile, Canadá, Rússia. A gente também tem os serviços de radiocomunicação. Normalmente esses caras eles podem ser próprios ou locados. São para serviços de missão crítica, né? Operação de polícia, de bombeiro, de segurança, mineração, navegação, trem, né? Transporte público. A gente tem diversas tecnologias, né? Sistemas analógicos e digitais, em várias faixas de frequência. Esses caras eles podem funcionar de diferentes modos, né? Então a gente tem que pensar num serviço de rádio como sendo
quase uma telefonia celular, né? Então, o que é mais próximo do funcionamento da telefonia celular é o sistema troncalizado, onde eu tenho várias estações de rádio em diferentes posições geográficas que são interligadas com uma rede de dados, né? Então, normalmente são sistemas digitais e tem uma série de recursos. É praticamente um telefone celular. Depois eu tenho o sistema convencional, onde eu tenho várias repetidoras. Esses caras não têm uma interligação de rede de dados. A repetidora, ela realmente ela pega o sinal de uma estação, né? Eu transmiti de um rádio, na estação houve uma amplificação daquele sinal e numa outra estação vai amplificar até chegar num outro terminal de rádio em local remoto. A gente pode ter uma estação standalone, eu só tenho uma repetidora só, né, que faz a centralização da comunicação entre os terminais, e que não coloquei aqui, mas até porque não é uma infraestrutura, né, a comunicação ponto a ponto, né, onde eu só consigo falar com aqueles rádios que se enxergam. Né. Normalmente é difícil uma contratação de um serviço desse assim para uma empresa maior, né? Até pela área de atuação. Claro, se eu for falar sei lá, segurança dentro de um pátio de uma transportadora, ele vai operar ponto a ponto, né? Mas o ideal é que se tenha uma infraestrutura em quem confiar. A gente tem outros serviços, né? Tem as antigas serviços de pager, que eram informações de texto pequenas, e hoje as empresas que faziam esse serviço de pager, elas estão trabalhando com rastreamento e posicionamento, porque eu uso a rede GPRS para transmitir, são pequenos dados, né? Normalmente eu pego telemetria de veículos, eu pego localização de GPS, consigo fazer rastreamento de veículos e de cargas. Esses serviços aí, eles são contratados, fornecidos por uma empresa especializada no mercado, né? Mas ele impacta na TI porque provavelmente, se eu tenho um ERP mais robusto, se eu tenho algum sistema integrado com algum sistema de rastreamento, eu preciso fazer a integração de base de dados, né? Então acaba nas costas da TI. E também porque a TI é quem conhece esse tipo de coisa e acaba sendo gestor de um contrato desse aí, ou pelo menos assessor, né, para assuntos aleatórios. Então, as estratégias de gestão para a telecomunicação, a primeira coisa é determinar o alinhamento e dimensionamento de cada serviço com serviços ou produtos fornecidos pela empresa. Então, eu tenho que alinhar. Se eu tenho um site de comércio eletrônico hospedado dentro de casa, eu preciso ter links que suportem a minha quantidade de transações de clientes atendidos simultaneamente. Tá? Porque um serviço mal dimensionado pode inviabilizar a operação da empresa. Imaginem um Magazine Luiza, né, que faz vendas online, com problemas de conexão ou de dimensionamento de balanceamento dos links. Imagina quantas vendas eles vão perder. Todos os serviços da empresa eles têm que ser analisados para eu verificar as demandas. Então, não é só o que a empresa vende para fora, né? Eu tenho que saber o seguinte, o exemplo do Magazine Luiza, eles têm a loja online, mas tá bom. Quem é que faz todo o back office, né? Depois que você vai lá, entra lá e compra um determinado item, qual é o processo? Quem são as pessoas envolvidas? Aonde que a TI tem que ajudar naquilo? Então, eu tenho um sistema de pagamento, né? Então eu tenho a minha loja eletrônica, ela deve estar integrada com um sistema de gestão financeira, um ERP, que vai identificar que houve um pagamento, tá? Existe uma interação com o volume de estoque, que eu só vou poder vender aquilo que eu tenho, né? Ou aquilo que é possível demandar dos fornecedores, né?
eu preciso emitir essa nota fiscal, então tem um departamento financeiro, tem que ter alguém olhando para lá. Se já foi emitida a nota fiscal, eu tenho que sinalizar para o pessoal de estoque que aquele produto foi vendido, a nota fiscal está emitida e aquilo ali precisa então ser transportado para o cliente, né? Tem que ser expedido. Então sai do estoque para a expedição vai embarcar isso lá no caminhão, o caminhão vai vir te entregar. Aonde que a TI vai entrar nisso? Né? Então, eu tenho que dar acesso a serviços e a rede de dados para todos esses caras, inclusive para o cara do caminhão. Hoje em dia, quem faz compra online, chega o camarada com um telefone celular e você assina com o dedo ali e na hora, no sistema da transportadora ou da loja onde você comprou, já consta como entregue o serviço. Né? Então eu preciso analisar tudo isso. Né? Preciso analisar. Só nessa brincadeira eu tenho posso ter aí um data center próprio ou em cloud o meu servidor da minha loja online, né? Aí daqui a pouco eu também tenho eu tenho em casa o meu servidor do meu ERP que está integrado com esse cara, então eu preciso ter um link para fazer interligação desses. Eu tenho que ter uma gestão adequada do meu data center, né? Ou pelo menos da minha infraestrutura, para ter uma rede que atenda todos os meus colaboradores internos. E aí, se eu tenho outras regiões onde eu tenho filiais, eu tenho que pensar na interligação desses caras. Eu tenho que pensar no meu contrato de telefonia celular e de dados, que já que eu vou entregar um dispositivo lá para o motorista do caminhão, eu tenho que pensar no serviço de localização para saber se aquele cara está fazendo a rota certa. Enfim, a gente tem que pensar, eu tenho que analisar todos os serviços que eu tenho dentro da empresa, todos os processos, né? E tentar dimensionar as minhas demandas. Né? Em locais onde eu tenho criticidade, e aí é um item que a gente precisa abordar, eu tenho que ter uma alternativa, eu tenho que buscar uma estratégia de failover e de redundância, eu tenho que ter mais de uma abordagem. Se na minha loja online lá, ela só está ligada num link de uma determinada empresa e por algum motivo, né, passa um caminhão, rompem todas as fibras óticas, pega fogo no data center da empresa. Como é que eu vou deixar essa interrupção do serviço inviabilizar o meu negócio? Eu tenho que ter um plano B, né? Então, eu tenho que buscar sempre ter uma redundância e uma estratégia de conversão das minhas comunicações. Então, os níveis de serviço eles devem estar claros nos contratos. Quando eu vou contratar um serviço, eu tenho que saber quanto é que o cara tem que me entregar, qual é o mínimo, qual é o máximo, se der algum problema, em quanto tempo ele me responde, quais são os canais de contato e principalmente as penalizações. Né? Se eu vou contratar um serviço e o cara me promete me atender em até 1 hora, em caso de degradação de performance ou então de interrupção no serviço, e ele me atende em 1 hora e meia, ou ele me atende em 5 horas, ou pior, em 24 horas, eu tenho que saber qual é o tamanho da multa ou do desconto, enfim, qual é a penalização que esse cara vai ter. Né? Normalmente, quando eu penso em penalização, eu tenho que ser sensato. Né? Pequenas interrupções não podem ter uma penalização pesada, mas elas têm que ser significativas para que se evite ao máximo, e interrupções absurdas, elas têm que ter multas absurdas, né? Porque isso inviabiliza o negócio. Então, o cara que está te fornecendo o serviço, ele precisa ter certeza de que ele não pode deixar chegar num cenário como aquele, né? Claro que vocês também têm que ter um pouco de noção que, em caso de calamidade, esses serviços eles podem sofrer alteração na garantia, né?
Também quando uma estratégia que ela é básica, né? Eu preciso consolidar o meu centro de operação de rede. Ele não precisa ser uma sala com um monte de gente, mas ele tem que ser uma função, né, bem delimitada e definida da minha equipe de gerência de rede, aonde eu consigo fazer o monitoramento de todos os equipamentos e ativos de rede e outros itens que eles sejam passíveis de integração e monitoramento e que eu precise olhar para eles, né, para ter qualidade no serviço de telecomunicações. Tá? É, esse NOC ele tem que emitir relatórios periodicamente para o monitoramento da minha operação pela gestão. O cara que é responsável pelo o gestor de TI ou então o diretor de TI, eles têm que saber se o dimensionamento e a qualidade de serviço eles estão adequados. Todos esses contratos eu preciso ter alguém que gerencie, alguém que olhe para ele, que conheça o fornecedor, que conheça da tecnologia, que saiba do que se trata, para poder cobrar, né, para poder negociar, para entender se aquele negócio está caro, se está barato, se está sendo provido da melhor maneira, se tem algum recurso que precisa é, é, ser adicionado naquele contrato. Então eu preciso estabelecer quem são os pontos focais ou o gestor de determinado contrato. Eu tenho que consolidar todas essas informações num ponto único. Então, sempre que eu tiver esses contratos, essas coisas, eu tenho que montar uma base de conhecimento. Tá? Afinal, sempre que eu precisar fazer uma consulta, eu tenho que saber onde é que eu vou buscar. Eu tenho que ter as informações. Nem sempre precisa ser para o gestor. Às vezes alguém da equipe técnica precisa olhar para aquilo ali para saber de algum detalhe, até mesmo número do contrato, né, para fazer um acionamento de emergência. Então eu preciso estruturar de alguma forma uma base de conhecimento. Uma estratégia de gestão de telecomunicação hoje é um modelo chamado de TEM, que é o Telecommunications Expenses Management. Eu não vou entrar em detalhes nele porque faz parte da leitura que eu vou passar para vocês agora e do trabalho, tá? Mas ele é bem focado administrativamente, né, em custos de telecomunicação e tem uma abordagem estratégica para isso. Tá? A elaboração de um plano claro e detalhado de telecomunicações, eu tenho que pensar como é que eu vou contratar, como é que eu vou entregar, como é que eu vou consumir esse serviço, como é que eu vou prover esse serviço. E ele tem que ser parte do plano de TI de uma empresa. Tá? Então, em governança, a gente está falando de plano de TI, que é um negócio bastante complexo e a abordagem ela é bastante grande, mas a, a gestão da telecomunicação ela é parte do plano de TI da empresa. Tá? E ele tem quando a gente começa a falar, principalmente de VPN, a gente começa a falar de segurança da informação. Então, a gestão de telecomunicações tem um estreitamento de relação integrado com a área de segurança. Tá? Falando em modelos de gestão de telecomunicações, não existe algo quadradinho assim, não, vamos fazer a gerência de telecomunicações e até aqui, ó, tá aqui um passo a passo de como fazer. Existem modelos, né, uns mais novos, como o TEM, outros mais antigos, como o FCAPS. O FCAPS ele é muito mais operacional, porque ele aborda a gestão de telecomunicações e ele, na verdade, é um modelo de gestão de rede, mas ele pode ser aplicado, né, em um espectro um pouco maior e acaba sendo o ponto de orientação para a estruturação do NOC, né, e das suas funcionalidades e do seu monitoramento, onde eu vou olhar para falhas, para configuração, para contas, né, para contabilidade, para gerenciamento de contas, para performance e segurança
né, dos meus itens ou dos meus serviços de telecomunicações. Tá, eu vi que eu escrevi security, não security, tá? Não zoem. Eu também tenho estratégias de gestão que são por níveis de gerenciamento, onde eu vou olhar para o elemento de rede, para os serviços e negócio, vou olhar vou fazer um desdobramento dessa abordagem, onde o elemento de rede é aquele item que vai ser, aquele item que vai ser monitorado, que vai ser gerido, né? E aí eu tenho uma visão, eu estabeleço qual é a posição dele dentro de uma visão de rede, a minha rede ou os meus conjuntos de rede eu vou alinhar com um conjunto de serviços que são providos, né? Vou gerenciar, e aí esse conjunto de serviços eles fazem parte de um negócio. Tá? Então é uma abordagem de um pouco mais alto nível, assim, ela é escalar. Bom, outra coisa também que nós temos que planejar e a gente tem que pensar é nos riscos da operação. Eu tenho que montar um mapa de riscos. A gente pode fazer isso de N maneiras, né? É, mas é um exercício de adivinhação, né? O que pode dar errado e qual o impacto daquilo, né? Então eu tenho que ver quais são os meus riscos. É risco de parar equipamento, é risco de parar link, é risco de indisponibilidade de serviço, é risco de segurança, né? Eu não estou entrando em segurança aqui porque a gente vai ver no próximo, na próxima aula. Mas eu tenho que estabelecer todos esses riscos de ou degradação de performance, né? Ou indisponibilidade parcial ou indisponibilidade total desse serviço e bolar estratégias de contorno, né? A gente pode pensar em estratégias que são implementadas, se quiser, né? Então, eu vou contratar 2 links de internet, né? Mas eu posso contratar alguma coisa sob demanda. Do meu lado aqui tem um provedorzinho XYZ que se os meus dois derem problema, o cara me consegue me instalar um link novo em 2 horas. Então, beleza. Eu vou colocar isso como estratégia de contorno. Não que eu queira usar, mas eu sei que se precisar ele está ali. Tá? Então eu tenho que dimensionar o impacto causado por esses 3 itens aí. Tá? Perda de performance, indisponibilidade parcial e total do serviço. Bom, para a gente encerrar, vou passar a atividade para vocês. É a parte de um TCC desse cidadão, seu João Paulo Rodrigues Ferreira, se formou na Universidade Federal de Juiz de Fora, que é integração o título é Integração dos Sistemas de Gestão Estratégica de Custos e Tecnologia da Informação numa mineradora. Mas ele fala do modelo TEM, né? São 3 páginas, é pequenininho, mas ele fala um pouco sobre esse modelo. E aí eu quero que vocês vejam como é que é essa abordagem do TEM para a gestão de telecomunicação. Eu quero que vocês me escrevam isso com as palavras de vocês e tentando me demonstrem que vocês entenderam isso. Tá? Qual é a principal diferença entre o modelo TEM e o FCAPS? Ela é uma diferença bem simples, né? Mas eu quero que vocês captem essa diferença. O modelo TMN, que não é TMN mesmo, e aí vocês vão pesquisar para descobrir que negócio é esse. Ele é adequado para qual tipo de cenário? Esse é um modelo utilizado para gestão de telecomunicações, mas ele tem um cenário bastante específico, até pelo nível que ele aborda. Tá? E por fim, eu quero que vocês façam como se fosse um esqueleto, tá? Uma lista de tópicos. Se eu fosse criar um plano de gerenciamento de telecomunicações para uma empresa fictícia,
como é que seria? Como é que eu abordaria isso? Quais são os itens que eu colocaria? Então, eu vou botar lá, né, serviços de acesso à internet. Pá, então, contrato da empresa tal, link principal, contrato. Eu quero. Bolem uma lista de tópicos lá, tá? De uma empresa fictícia. Vocês têm que me dizer o que que a empresa faz, né? E precisa ter pelo menos um nexo. E coloquem lá quais são os tópicos do meu plano de gerenciamento. O que que eu tenho que pensar? Ah, serviços de conexão, né? Estratégias de mapa de riscos, estratégias de contorno, né? E planos de contingência, né? Gestão de contratos, todos esses itens. Beleza? Então, pessoal, tudo de bom para vocês, se cuidem, né? E aí a gente vai se falando. Qualquer coisa vocês podem entrar no fórum, né? Ou me mandar e-mail. Um abraço para todos, bom final de semana.